Hoje é 26 de fevereiro, boa tarde a todos, né? Estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de História, espero que todos estejam bem, não é isso? Aos poucos nós estamos iniciando o nosso conteúdo, né? Por enquanto ainda não está no livro, porque eu estou querendo começar de uma maneira bem leve, bem, bem lenta, para que vocês possam ir se adaptando, né? Na primeira semana foi uma apresentação, essas 2 semanas foi revisão do conteúdo, né? E essa é a segunda semana com revisão e nós vamos concluir, ok? É um assunto simples, a gente vai falar sobre Renascimento e Reforma Protestante. Bom, o que nós estudamos até agora? Eu coloquei os pontos que nós estudamos. Na aula passada a gente viu um pouco sobre as sociedades pré-colombianas, né? Como vocês devem lembrar, pré é algo que vem antes, né? Colombiana tem a ver com Cristóvão Colombo. Então, as sociedades que existiam aqui na América, que habitavam a América, antes da chegada do europeu, né? Eram várias, né? Muitas, mas os livros normalmente destacam os astecas, os incas, os maias e os tupis, que nós vimos já da revisão da semana passada. A gente viu alguma coisa sobre povos africanos, né? E viu principalmente as mudanças na Europa feudal, certo? Que são aquelas mudanças relacionadas ao desenvolvimento de novas técnicas da agricultura, né? O uso do arado, a invenção da universidade, o surgimento das feiras, né? O comércio ele fica revigorado, o sistema feudal ele começa a entrar em declínio, né? E as cidades elas vão ganhando força, certo? E o que é que nós veremos hoje? 2 tópicos, Renascimento e Reforma e Contra-Reforma. Só isso, muito simples. E no final a gente faz uma atividade. Então o Renascimento. Para entender o que foi o Renascimento, você precisa entender como é que a Europa estava naquele momento. E aí eu coloquei 4 tópicos que são importantíssimos para que nós, né, possamos entender esse movimento chamado Renascimento, certo? Então o que é que estava acontecendo na Europa? O aumento da produção de alimentos devido às novas técnicas, foi o que eu já havia falado. Se aumenta o alimento, esse alimento, né, proporciona uma melhor qualidade de vida. Então as pessoas passaram a viver mais, é o segundo tópico. E vivendo mais, tiveram mais filhos, o que levou a um aumento na população, certo? Então vejam só, é um ciclo. Se produz mais alimento, melhora um pouco a qualidade de vida, as pessoas têm mais filhos, vivem mais tempo, e aí dá uma aumentada no comércio, né? O comércio ele tem que se renovar, tem que se reinventar, tem que aumentar. E aí, devido ao aumento do comércio, surgem as feiras, certo? E os bancos. Então, as feiras, como vocês devem lembrar, às vezes durava vários dias, 15 dias de feira, né? 10 dias de feira. Muitas cidades se tornaram importantes porque eram as sedes das feiras na Idade Média. Então, vamos lá. O Renascimento foi um movimento. Mas esse movimento só aconteceu porque estava sendo, né? Só aconteceu porque a Europa estava vivendo um momento de mudanças, né, na vida das pessoas, certo? Então, quando muda a vida das pessoas, as pessoas começam a pensar de outra maneira. Então, o Renascimento foi um movimento de ideias. Agora, quais ideias? Vocês podem perguntar, professor, mas que ideias são essas, né? E é isso que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, essas mudanças na Europa, elas vinham ocorrendo desde o século XI. E aí elas começaram a inspirar uma nova visão de mundo, de arte e de conhecimento. Então, o que foi o Renascimento? É o período da história europeia em que houve a retomada de temas, ideias e técnicas. Pessoal, retomada é trazer de volta. Então, é um movimento de ideias que queria trazer de volta temas e técnicas utilizadas antes. Agora, quais eram esses temas e técnicas utilizadas antes?
era do mundo grego e romano. Então vejamos, o Renascimento acontece no final da Idade Média para o começo da Idade Moderna. Mas eles queriam trazer de volta algumas ideias do período antigo, da Idade Antiga, do período da Grécia e do período de Roma, certo? É a coisa mais fácil que tem de saber. Renascimento significa renascer, trazer de volta a vida. Então eles queriam trazer de volta essas ideias e essas técnicas. Mas por que isso? Porque na mente daquelas pessoas, o momento em que eles estavam vivendo era um momento que não estava muito bom, porque a igreja ela não permitia a liberdade que os gregos e os romanos tinham. Ela não permitia o estudo, a ciência, como os gregos e os romanos permitiam. Então a sociedade da época do Renascimento queria liberdade. Queria trazer de volta uma certa liberdade que existia antes. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido, mas é muito fácil. Certo? E aí o Renascimento ele tem algumas características que a gente vai ver. São 4 as principais. As principais. Tem alguns livros vocês vão encontrar mais características, mas as principais são 4. Então a primeira delas é a valorização do passado greco-romano, que eu acabei de falar. Eles viam as obras dos gregos e dos romanos como modelo da vida deles, né? Outra característica foi o antropocentrismo. Pessoal, essa palavra parece ser difícil, mas é muito fácil. Quer dizer o quê? Que é o homem no centro de tudo. Antes existia o teocentrismo, que era Deus que era no centro de tudo. Na época das pessoas desse período do Renascimento, tudo que acontecia no mundo era porque Deus queria. A explicação era religiosa. Então acontecia uma guerra, era porque Deus queria. Acontecia um terremoto, era porque Deus queria. Os renascentistas, os estudiosos do Renascimento, começaram a dizer, não, essa guerra foi porque o homem quis. O homem que travou uma guerra com outro homem, com seu semelhante. Não foi Deus, a culpa é do homem. Então os renascentistas começaram a colocar o homem no centro do universo, no centro de tudo. E o nome disso é antropocentrismo. Ok? O individualismo e uma nova visão de tempo. Hoje a gente chama individualista aquele egoísta, né? Uma pessoa egoísta. Mas na época do Renascimento, o individualismo não era tido como algo ruim. Na verdade, individualismo naquele período significava era a capacidade que o indivíduo tinha de ser talentoso, de ser criativo, que cada um de nós temos essa capacidade, certo? E a nova visão de tempo é que os renascentistas utilizavam o tempo de outra maneira. Não é contar de outra maneira, mas, por exemplo, eu até botei o exemplo que está no livro de vocês aqui, que estava no livro do ano passado. Emprestar dinheiro a juros. A Igreja Católica, ela proibia, porque ela dizia que quem emprestou o dinheiro estava ganhando o dinheiro e o tempo do outro. O outro estava perdendo tempo trabalhando para pagar aqueles juros, aquele dinheiro que tomou emprestado. Enquanto quem emprestou não estava fazendo nada, estava recebendo sem trabalhar. Certo? Então, na verdade, não era só o dinheiro que aquela pessoa estava pagando, estava dando seu tempo também de vida e de trabalho. Já os renascentistas, eles viam de outra maneira, de uma maneira diferente da igreja. Bom, e o que foi a reforma e a contra-reforma? A reforma, como o nome já está dizendo, quando você vai reformar uma casa, um prédio, você vai modificar, certo? Então a reforma foi uma modificação na maneira como as pessoas viam a igreja. A igreja era a instituição mais poderosa desse período. Era a instituição que tinha mais prestígio. E aí ela começou a perder esse poder e perder esse prestígio. E esse movimento foi chamado de reforma. Porque algumas pessoas não quiseram mais aceitar o que a igreja dizia. Então, se você escrever o que é reforma, está aqui no primeiro tópico. Foi a maior divisão já verificada no cristianismo.
A Reforma e o Renascimento ocorreram no mesmo tempo. Olha só, a mudança de pensamento do Renascimento, né, ajudou até as pessoas a verem a igreja de outra maneira. E aí a consequência foi a Reforma. Foi uma luta de muitas pessoas contra a igreja. O surgimento de novas religiões. A Reforma foi um movimento europeu, né, que desencadeou o surgimento de novas igrejas e credos, né, que eram opostos à religião católica. Por isso que o nome é Reforma. Aí você me pergunta, professor, e o que é contra a Reforma? Pronto, é muito simples. A Igreja Católica ela não ia ficar parada vendo o seu prestígio se diluir, acabar. E aí ela teve que fazer algo contra essa reforma. Por isso que o nome é Contra a Reforma. Foi a resposta da Igreja Católica contra esses movimentos que ameaçavam diminuir os seus fiéis, diminuir o número de fiéis e a sua influência. Certo? E quem foi que realmente assim deu início? Não é que deu início, mas que foi a oposição mais elaborada, mais científica, né? Outros falavam contra a igreja, mas não teve ninguém como Martinho Lutero. Ele foi o primeiro a se opor de forma elaborada. Ele elaborou um documento que foi chamado de 95 Teses, que ele colou na porta de uma igreja. Esses documentos eles questionavam a postura da igreja. A igreja naquele momento ela vendia, por exemplo, o perdão, né? Dizia que quem pagasse ia ter o perdão. Martinho Lutero contestava, ele não aceitava. A igreja vendia relíquias, ela pegava objetos que diziam que eram sagrados e vendia. Então Martinho Lutero não concordava com isso, certo? Então a nossa revisão ela termina por aqui. Eu vou passar um vídeo para vocês e logo em seguida vai ter a atividade. Uma atividadezinha simples que vocês vão ter todas as respostas no que eu falei ou no vídeo. Ok? Na Idade Média, a instituição que explicava o funcionamento do mundo era a Igreja Católica. Para isso, utilizava a doutrina católica e também as escrituras sagradas. Deus era a explicação de tudo. A isso chamamos de teocentrismo. Quê? Teocentrismo. Porém, houve uma época que isso começou a mudar. E como é que foi isso? Vem comigo, que é tempo de estudar. Mudanças ocorridas na Europa entre os séculos XIV e XVI fizeram com que os homens daquele tempo tivessem outra visão de mundo. Um exemplo disso foi o contato com os islâmicos. Esse contato permitiu que eles tivessem acesso aos antigos textos clássicos da antiguidade grega e romana. Eram textos de astronomia, filosofia e medicina. O surgimento da imprensa foi extremamente importante nesse contexto. Por quê? Lembra que na Idade Média existiam os monges copistas que ficavam lá horas e horas nos mosteiros transcrevendo livros? Pois é, agora isso vai ser feito de maneira mais fácil a partir dos tipos móveis, inventados por Gutenberg. Houve também um aumento da navegação. Isso tornou necessário o estudo do planeta. Os mapas precisavam ser cada vez mais precisos para que a navegação fosse satisfatória. Vamos lembrar que as navegações marítimas fizeram com que culturas extremamente diferentes de outras partes do mundo tivessem contato com o universo europeu. Bom, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: as viagens tinham objetivo comercial. Mas quando a gente viaja, a gente conhece outras pessoas, às vezes outros idiomas, outras comidas, e isso faz a gente crescer e quem tem contato com a gente também. É isso aí. Por tudo isso, os estudiosos daquele período acreditavam que estavam vivendo um renascimento cultural. Por que a palavra renascimento, que nada mais é do que nascer outra vez? Eles acreditavam que na Idade Média a cultura tinha morrido. É mesmo? E aí, a partir do século XV e XVI, ela vai tornar a nascer. Por isso, renascimento. Bom, definindo o renascimento, ele foi o seguinte: foi um movimento de renovação artística e científica que teve início na Itália entre os séculos XIV e XVI. O Renascimento não vai ter início na Itália por acaso. As cidades italianas
As cidades italianas viviam muito bem com o comércio no mar Mediterrâneo, portanto eram ricas. Além disso, era na Itália que ainda existia grande parte da cultura greco-romana que vai servir de inspiração ao movimento. O Renascimento ele tem algumas características. Vamos a elas. A inspiração na cultura clássica. A cultura clássica dos antigos gregos e romanos era vista como um referencial, como a cultura na sua mais alta expressão. Era uma contraposição aos valores da Igreja Católica. Outra característica é o antropocentrismo. O antropocentrismo. O que é isso? O homem passa a ser o centro de tudo, à medida de todas as coisas. O racionalismo é outra característica. O que é isso? É a valorização da razão, da capacidade que o homem tem de refletir sobre sua vida. Era a busca de explicação racional para os fenômenos, em contraposição à explicação religiosa. Não mais a fé será a explicação de tudo, e sim a nossa capacidade de pensamento. Entendeu? Entendi. O naturalismo, que era uma valorização da natureza. As pinturas procuravam representar da maneira mais realista possível pessoas e paisagens. O individualismo, ou seja, a pessoa, o indivíduo, era capaz de fazer qualquer coisa desde que se propusesse a fazer. Hedonismo. Presta atenção. Antes, naquela comunidade extremamente religiosa, o prazer era visto com desconfiança. Os renascentistas não. Eles vão achar que o prazer é uma coisa maravilhosa, seja ele qual for. Então vão valorizá-lo. A isso é que a gente chama de hedonismo. Entendi. E aí, mito ou verdade? Será que alguns artistas e intelectuais do Renascimento tinham patrocínio? É verdade. Essa prática era chamada de mecenato. Ricos comerciantes burgueses financiavam artistas e intelectuais para provarem que eram grandes, que eram poderosos dentro daquelas cidades. A Igreja Católica também tinha essa prática. Alguns dos beneficiados por ela foram Michelangelo e Leonardo da Vinci. O nosso estúdio ele faz algumas brincadeiras, joga algumas referências para vocês. Aqui, ó, a gente tem a Mona Lisa. Mona Lisa é um quadro do Leonardo da Vinci que está no Museu do Louvre. Dá uma pesquisada nele porque ele é uma grande referência do que foi a obra do Renascimento. Para facilitar o seu entendimento das mudanças que foram ocorrendo na arte do Renascimento, vamos analisar duas pinturas. Vamos a elas? Essa primeira pintura é da Idade Média. O tema é a prisão de Jesus no Getsemane. O tema é religioso, cristão. Observa que não há preocupação em representar a realidade como ela é, pois não se respeita a proporção, os personagens estão chapados na tela, não há ideia nenhuma de profundidade. A preocupação não é ser belo, não é satisfazer o olhar. A preocupação é evangelizar, apenas contar uma passagem da vida de Cristo. Já essa segunda pintura é renascentista. Observa que a proporção é respeitada e há uma noção de profundidade. Há também uma ideia de movimento. Olha o cabelo. A figura centralizada parece que uma brisa sopra nos cabelos vermelhos da modelo. O tema é relacionado à cultura greco-romana, pois representa o nascimento de Vênus, deusa da mitologia romana. Uma coisa interessante nesse quadro é o seguinte, a Vênus, que é essa figura centralizada, é um pouquinho gordinha e branquinha. Isso é o padrão de beleza daquele momento. Você ser um pouco mais gordinho, branquinho, significava que você era bem-sucedido. Não precisava trabalhar, portanto não era queimado ao sol e se alimentava muito bem. Então, não fica grilado se você não tem o corpo da modelo da revista. Esses padrões de beleza mudam de época para época. Com a descoberta de um novo caminho marítimo para as Índias, que não passaria mais pelo Mediterrâneo e sim pelo Atlântico, descoberto pelos portugueses e pelos espanhóis... Vamos de novo. Vamos lá. Com a descoberta de um novo caminho marítimo para as Índias, que não passaria mais pelo Mediterrâneo e sim pelo Atlântico, descoberto pelos portugueses e pelos espanhóis, o Renascimento entra em decadência.
as cidades italianas perdem o seu poder de comércio. E aí, os grandes mercadores que antes financiavam artistas não vão mais fazê-lo. Mas isso não significa ainda o final do movimento. Ele vai se espalhar ainda por França, por Holanda, Portugal e vai ali tomar características próprias desses países. E mais tarde, o Renascimento vai influenciar o movimento iluminista. Mas isso aí eu deixo para o Diego. A gente se vê numa outra história. Esse pintor italiano que recebeu a ajuda dos mecenas e essa... Vamos de novo. De novo. 3. Tudo isso vai fazer com que os estudiosos daquele período estivessem... Desculpa, vamos de novo. 3, 2... O Renascimento tinha algumas características. Vamos a elas. A primeira é inspiração da cultura clássica. Vamos lá. Renascimento é renascer, é tornar a... Não, vamos repetir. Vamos lá. Então vamos lá. Pronto, agora que vocês já viram o vídeo, né, eu expliquei uma parte, vocês viram o vídeo, agora é resolver a atividade, certo? Somente 5 questões, as respostas estão ou no que eu expliquei ou no vídeo, você pode voltar lá e rever. Até a próxima semana, se Deus quiser.